Olá, meu nome é Isis, eu sou aluna da graduação em Medicina Veterinária e aluna de Iniciação Científica Voluntária. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é intitulado Concentração de Peróxido de Hidrogênio produzida pelo embrião bovino produzido in vitro, oriundo de meios de maturação in vitro contendo resveratrol e niacina. Eu sou autora, os coautores são Jade Raquel Dias Farias, Natália de Castro Alves, Marina Morra Freitas, Camila Silva dos Anjos, César Lopes Hortas e Rafael Romero Nicolino. A minha orientadora foi a professora Monique de Albuquerque Lagares. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a produção in vitro de embriões, que eu vou me referir agora como PIV. A PIV é uma técnica que permitiu muitos avanços, principalmente no que diz respeito à genética, e é uma técnica que permite um melhor aproveitamento do animal de produção, porque mesmo após o abate, o animal ainda pode fornecer oócitos que vão ser usados para produção de embriões in vitro. Porém, apesar de ser uma técnica muito interessante, muito importante, muito utilizada no Brasil e no mundo, é uma técnica que também veio com muitos desafios. Entre eles, né, fatores como manipulação, luz e temperatura, pH, concentração de oxigênio e alguns constituintes do meio de cultivo podem ser irritantes e promover uma maior secreção de substâncias oxidantes pelos oócitos e pelos embriões. Então, por isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar se a suplementação de niacina e resveratrol ao meio de maturação reduzem a concentração de peróxido de hidrogênio produzidas pelo embrião bovino produzido in vitro. Como materiais e métodos, nós utilizamos ovários de animais de abatedouro, fêmeas bovinas de até 24 meses da raça Angus. Os ovários foram coletados e transportados até o laboratório em solução salina a 37 graus, e chegando no laboratório, os folículos de 3 a 8 milímetros foram aspirados para a obtenção dos complexos cúmulos oócitos, os COCs. Os COCs, então, foram distribuídos em 6 tratamentos de acordo com o meio de maturação in vitro. O meio 1 é o meio de controle, que tem só o meio 199 com sais de Earls, 10% de soro fetal bovino, mais FSH e piruvato. O grupo 2 foi tratado com adicionado de 0,5 micromolares de resveratrol, o meio 3 adicionado de 0,5 milimolares de niacina, o meio 4, o grupo 4 adicionado de 1 milimolar de niacina, o meio 5 foi adicionado de 0,5 micromolares de resveratrol mais 0,5 milimolares de niacina, e o meio 6 foi adicionado de 0,5 micromolares de resveratrol e 1 milimolar de niacina. Após 24 horas de maturação in vitro, os complexos foram submetidos à fertilização in vitro e após 18 horas eles foram submetidos ao cultivo dos prováveis embriões. Então, o meio de cultivo onde esses embriões foram cultivados foi congelado e a gente fez a mensuração da concentração de peróxido de hidrogênio utilizando o método de Fox 2 modificado. Ele se baseia, então, na oxidação dos íons ferroso e íons férrico sob condições ácidas induzidas pelos hidroperóxidos lipídicos. O indicador usado é o laranja de Tilenol, o qual reage com os íons férricos, produzindo um cromóforo azul arroxeado, mensurado pela espectrofotometria em micromolares por micrograma de proteína. Resultado de discussão, então. O grupo 1, controle, teve a maior concentração de peróxido de hidrogênio, que foi uma média de 9,4 micromolares por micrograma de proteína, e quando comparado, né, aos tratamentos 4, 5 e 6, que tiveram 6,91, 7,01 e 6,84 micromolares por micrograma de proteína, respectivamente. Os tratamentos 2 e 3, separadamente, não reduziram a concentração de peróxido de hidrogênio em relação ao controle e não diferiram dos outros tratamentos. Então, a gente conclui que a adição de resveratrol e niacina ao meio de maturação in vitro separadamente em concentração mais baixa de 0,5 micromolares
para o resveratrol e milimolares para a niacina não têm efeito antioxidante, ao contrário do que observado quando são adicionadas juntamente. Por outro lado, a concentração de 1 milimolar de niacina ao meio de maturação in vitro exerceu efeito benéfico sobre o estresse oxidativo, reduzindo a concentração de peróxido de hidrogênio produzida pelos embriões. Muito obrigada!